para que haja possibilidade da galera que não tem o Meet ver depois, né? Que é muito importante. O Tiago acabou de sair de novo. Pronto, a partir de agora está gravando. A gente vai falar. Daqui a pouco o Thiago entra, ele entrou de novo. Entrou de novo. Eu vou deixar de seguir Thiago, viu, Ana Paula? Porque Thiago só fica postando pizza, fica postando. Eu não condição de estar só olhando, né? Eu vou deixar de seguir ele, é o jeito. Condições psicológicas. Não, já tá doido. Aí ele manda, ele só posta pizza. Eu digo, meu Deus. Então, gente, ó. Licença, professora. O que foi, Tiago? Pode dizer. Você vai falar, Tiago, alguma coisa? Pode abrir o microfone, tá? Ah, tá. Pois não. Porque toda vez eu chegava atrasada. Dizia que era para pedir licença. Ai, meu Deus. Pode entrar. Então, gente, olha só. O tema dessa semana, como os meninos estavam falando, Denilson falou que amou esse tema, é um tema muito atual. Oi, Rose. Um tema que está em alta nas discussões e teve um recorte muito interessante para vocês, porque lembra que eu sempre falo, os temas das dissertações argumentativas, elas são recortes. Eu tenho macros de assunto e aí eu vou fazendo recortes para que haja uma discussão pontual. Existe um caminho na dissertação que é interessante vocês seguirem. Tudo bem que podem ser vários caminhos, mas eles são limitados. Por isso que a gente fala tanto em fuga e tangenciamento, tá bom? Então, essas aulas são para evitar essas fugas e tangenciamentos que ocorrem. Vamos dar uma passeada, dessa vez rápida. Eu não vou falar sobre todos os textos motivadores, porque são muitos. Conseguiram botar mais textos do que semana passada, mas, principalmente, o primeiro texto motivador, a gente vai falar, tá? Vou abrir aqui para vocês. Tô com música de ninar na cabeça. Normal. Vamos lá, gente. Eu tenho aqui para vocês o que foi disponibilizado como texto motivador da semana. Já estamos na nossa 11ª semana de desafio, né? E o tema é Impactos do Racismo Estrutural na Sociedade Brasileira. Vocês veem que o recorte, ele deu uma diminuída, né? Ele poderia até ser mais específico, mas ele quer saber só dos impactos e do racismo estrutural, que é, ao meu ver, o que vocês podem dar uma escapulida na hora de produzir. Esse primeiro texto aqui é o que eu acredito que vai ajudar muito vocês na hora de delimitar, que traz esse vídeo como base. Na introdução, fala-se que o racismo no Brasil não é à toa, é estrutural. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Até 130 anos, os negros traficados eram mantidos em condições subhumanas de trabalho, sem remuneração e debaixo de açoite. E aí, para que se entenda melhor, nós temos esse vídeo. Gente, a gente pegar aqui o continente americano, é um continente muito extenso, nosso país, ele tem dimensões continentais, ok, nosso país em referência a outros países do mundo, da Europa e da própria América, ele teve uma descoberta um pouquinho ali atrasada, um pouquinho depois de tempos que muitas outras sociedades já estavam muito bem estabelecidas. Mas tem um ponto bem interessante a destacar, que é como ocorreu problemas depois até da abolição da escravatura nos Estados Unidos, que é tido como referência não apenas na América, mas em todo o mundo. Se vocês fizerem as pesquisas, vocês veem o processo de segregação racial lá extremamente violento. E o filme que eu coloquei para vocês na primeira semana
de educação remota, que eu agora não estou conseguindo lembrar o nome, desculpem, eu vou lembrar daqui para o final. Se alguém lembrar, coloca aí no chat. Demonstra bem como estava a sociedade americana, e tem uma cena em particular que é quando eles encontram a árvore de enforcamentos, que era uma prática muito comum nos Estados Unidos, na época da segregação, em que eles linchavam em praça pública, eles faziam enforcamento coletivo de negros. Aqui no Brasil, não teve tão assim, certo? Na nossa história, pelo menos essa pós-escravatura, nesses termos, foi menor. Mas lá não. Lá a coisa foi bem mais séria. Então, ele, como referência para muitos países do mundo, vale a pena que vocês deem uma olhada nessa parte histórica de lá, questão de linchamento, questão dos enforcamentos coletivos aos negros, que já eram livres, certo? É um detalhe aí que pode se fazer uma comparação, por exemplo, tá? Vou mostrar para vocês o vídeo que tem indicado lá, para que a gente entenda um pouquinho sobre o racismo estrutural. Gente, a internet daqui hoje está horrível, viu, Paula? Clara? Claro que você é linda. Droga. Ó, gente, vamos voltar aqui. Estabelecemos, mas desde de manhã. Ai, foi geral, minha gente. Desde de manhã que eu tô. Foi geral, foi? Eles mas aqui tá muito ruim. Desde manhã. Aqui tá oscilando bastante. Aqui no Lumbu. Vamos tentar novamente de novo. Aqui em Alagoinha o pessoal usa LM também. Então tá explicado. Que não... Vamos voltar aqui ao nosso vídeo. Eu acredito que eu não vou voltar do início, né, galera? Eu acho que deu para ver uma parte, não foi isso? Confirmem aí pra gente. Eu não vi nada. Eu não. Deu para ver nada, então eu vou botar do início, beleza? Ai, Jesus, LM do meu olho. Até 1888 éramos trabalhadores escravizados, mas trabalhávamos. A partir daí somos vistos como preguiçosos, não gostamos de trabalhar, vadios. O racismo institucional existe, né? E atua dessa forma na vida das pessoas negras, porque existe o racismo que foi estruturado ao longo, né, do final do século XIX até o que a gente presencia hoje. Nós tínhamos, até 1888, um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas, que dizia, né, que os negros eram de raça inferior, e por conta disso, a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, né, de muita violência, porque a escravização é isso. Fala pra frente, seu preço da placa! Vamos, trombada! Entra logo aí! Quando o Brasil percebe, né, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834. Era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem a edição do Ato de Império, que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar para a gente?
entre os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina. O coração é o mesmo, o fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença externa. Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, boca assim, não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, né? Macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem as suas primeiras leis penais, dentre elas a lei de vadiagem. Os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos. E você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas na rua, porque, na verdade, o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. E é por isso que a gente fala hoje que a gente tem um racismo que ele foi estruturando-se. É preciso, inclusive, que se veja o trabalho que o Ministério Público de Pernambuco fez sobre racismo institucional, mostrando como o nosso poder de polícia sempre foi voltado para a manutenção do status quo de quem segue os mandamentos da cartilha europeia. Branco, cristão, macho. Que há uma justificativa, há um processo ideológico por trás de ter as prisões brasileiras abarrotadas de negros, de ter uma maioria de pobres no país negros. Esse é um projeto filosófico do próprio grupo que comanda o país. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Foi esclarecedor? Não foi? Alguma informação nova que vocês não conheciam? O que, Denilson? Você poderia dizer o que foi esta informação nova que você... tem a série, tudo, né? A gente fala muito, a gente ouve muito falar sobre racismo, mas por vezes quando se pergunta o que é racismo, ou ainda como a gente vê o racismo na sociedade, muitas pessoas titubeam, né? Elas não conseguem responder. Gente, olha só. O Brasil já teve uma série de leis desde a época do Império que eram diretamente ligadas a formas de excluir o negro da sociedade. E quando se fala em cotas, muita gente é contra, mas você vai pensando aí numa dívida histórica social que o país tem com toda uma comunidade que foi trazida para cá à força, que trabalhou de graça e sofreu cúmulo de torturas.
e que foi excluída socialmente a partir de leis, como não ter acesso à educação, não ter acesso à saúde, não poder transitar. E eu vou rememorar com vocês o que a gente viu nas últimas aulas sobre legislação e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela versa que, sendo humano, independente de cor, raça, sexo, religião, enfim, sendo humano, você tem direito de ir e vir, você tem direito à alimentação, à saúde, à moradia, a condições financeiras. Gente, e o que os nossos ancestrais passaram no nosso país está totalmente fora de tudo isso. E aí a gente vem aqui para a nossa Constituição, artigo 5º dos Direitos Fundamentais, e, novamente, não é respeitada a Carta Magna de uma federação. Exatamente, já é tua frase, Camila, I love declaração. A liberdade de expressão. Isso, a liberdade de expressão, quando se criou uma lei para que a capoeira não fosse feita em vias públicas, isso é não ter liberdade de expressão. Lembra que a liberdade de expressão, ela não trata apenas de discurso, ela também trata-se de manifestações artísticas, culturais e comportamentais, tá? Outro detalhe que é delicado é a questão do preconceito racial religioso. Temos um Estado laico. O Estado laico, segundo a Constituição, é que toda e qualquer religião, manifestação religiosa é livre, contanto que não prejudique ninguém. Que esse é o limite de praticamente todos os artigos da Constituição. É livre para isso, contanto que não prejudique ninguém. Liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito à privacidade, é livre, conquanto não prejudique outrem. Ponto. Beleza? Então, a gente tem alguns pontos aí muito delicados dentro do racismo para a gente debater, e com certeza, obedecendo o recorte, a gente vai só arranhar a pintura de um tema altamente profundo. Outro detalhe também, gente, é que o nosso país é um dos países com maior população negra fora do continente africano, porém, é um dos países com maior índice de violência e assassinato de negros. Existe uma ironia aí? O que vocês acham? Digam aí no chat. Existe uma ironia? Somos um dos países com maior quantidade de negros fora do continente africano e somos um dos países com maior quantidade de danos a negros. Gente, olha só. Essa aula, para mim, é muito complicada. Não é porque eu sou negra. Eu até postei no Instagram, teve gente que mandou para mim a resposta, né? Que naquele jogo dos privilégios, a gente fez o jogo dos privilégios em um evento. Eu andei 3 casas. Entendem? E no fim eu tive que explicar, né? Não foi vergonha para mim, de forma alguma. Eu sou muito consciente da minha realidade e me ponho socialmente, e eu desejo que todos vocês façam isso também. Mas eu tive que explicar o porquê. Se eu tenho 11 casas e alguém anda 3, algo errado não está certo, não é isso? Mas entra aí nas questões de racismo, dos diferentes tipos de racismo e dentro do estrutural, né? Ai, Água, agora que eu vi aqui tua mensagem. Não nos igualemos. Como sempre falo sobre essas questões que são bem delicadas, não é impor nem matar, é tentar conscientizar. Acho que cair em consciência, entender que existe uma igualdade, vai demorar? Vai.
mas é possível. Eu nunca vou desistir dessa causa. Eu não aceito desistir dessa causa, tá? Vamos continuar aqui, gente. Como eu falei sobre os textos, eu não vou me alongar muito. Vocês vão vendo aí, vocês leiam antes de fazer a redação de vocês. Só vou passear aqui por eles para vocês darem uma vistoriada, né, para quem ainda não viu. Ai, minha gente, vocês são... Ai, ai. Tem esse primeiro texto, muito esclarecedor com o vídeo. Aí aqui uma explicaçãozinha relacionando com informações da ONU. Se vocês quiserem olhar a matéria na íntegra, é só pegar o link do texto. Aqui uma imagem muito histórica do Jean-Baptiste Debré, que era uma coisa muito comum. Os negros serviam aos brancos desde carregá-los, higiene, serviços de todos os tipos, né? A questão da mulher negra altamente sexualizada, hipersexualizada. Quando a gente fala com estrangeiros sobre a mulher negra no Brasil, é a referência Globeleza, né? A referência Globeleza, que não é real. Vamos falar a verdade? Não é uma coisa tão real assim, né? Mas vamos lá. Esse aqui são dados de 2017, que eu vou mostrar para vocês dados mais atuais, que são de 2018, tá? Gente, esse aqui é um relato... muito interessante, que eu acredito que vocês vão gostar. Esse aqui também é o hiperlink, tá? Esse texto 7, para falar sobre reações com imagens mostradas às pessoas. Os textos são curtos, só que são muitos, tá? E todos são referentes a isso. Aqui, ó, a questão de chamarem negros de macaco, né? É uma coisa até comum. O Daniel Alves, não sei se vocês lembram que jogaram uma banana para ele no jogo. Aí ele foi lá, pegou a banana e comeu, porque ele é debochado, né? A questão, esse poema que fala sobre cota não é esmola. Cota não é esmola, gente. Cota é um direito, faz parte de um conjunto de políticas públicas que surgiu há apenas 30 anos. Então, você pega um século e pega 30 anos aí. Qualquer pessoa com base mínima de matemática vê que bem desproporcional, né? Eu me emociono muito quando eu falo sobre esse tipo de tema, porque é muito complicado. Tô tentando ler aqui as mensagens do chat, tá, galera? Os cardinais constrói, levado em consideração pobre, né? A estrutura social construída do Brasil faz com que a gente perpetue uma realidade que não deveria ter existido em momento algum da história. Né? Não, sim. Os privilégios... eu lembro que em um debate, uma mesa redonda que nós fizemos, foi se perguntado, e o branco pobre? Meus amores, o branco pobre ainda tem privilégios só porque nasceu branco. Eu não consegui encontrar, mas tinha uma matéria bem interessante sobre um menino que era filho de mendigos, mas que chamou a atenção porque essa criança era branca, loira, de olhos azuis. Temos milhares de mendigos. Milhares. Só que a grande maioria realmente são negros, de cabelo preto, de olho preto. Mas essa criatura, não estou dizendo que ele não merecia. Prestem atenção. Mas essa criatura se destacou por quê? Porque não é o padrão de um mendigo. Entenderam? Então,
você sendo pobre, mas sendo branco, você já é privilegiado. Mesmo caso de um preso. Um preso, eu não lembro qual foi o crime que ele cometeu, mas vocês derem um Google aí de um preso que virou modelo. Ele era branco de olhos verdes. Minto, desculpa. Ele era um negro claro, quase branco, mas de olhos verdes. Entenderam? Ele tinha características eurocêntricas. E aí ele já se destacou. Dentro da própria cadeia, ele já começou a trabalhar como modelo. E aí a gente entende os privilégios em outra perspectiva. Não é só o burguês, descendente de europeu, que é rico até hoje. Mas o fato de você ter características genéticas, biológicas, eurocêntricas, já te dá privilégios. Bom? Queridos, eu tô tentando, assim, não ir muito longe. Eu tô me controlando e não chorar. Porque é um tema que realmente me abala. A cota é o mínimo que o governo vai... Ano passado, eu lembro da discussão que eu tive na terceira série, discussão no sentido de debate, tá, galera? Não é discussão de briga. Mas, assim, eu joguei para eles falando sobre cotas. E aí, galera, o que vocês acham da cota? E, sim, houveram pessoas que falaram que cotas é coisa de vagabundo. Gente, cota é uma política pública voltada para pessoas negras e em situação social de baixa renda, para que tenhamos uma igualdade social, tá? Onde está o erro? Corrupção individual e institucional. Por que corrupção individual e institucional? Vocês lembram, quem estava participando da conferência do meio ambiente, que quando eu estava falando sobre responsabilidade social individual, se eu sou responsável individualmente, qual o resultado quando eu tiver uma empresa? Será que eu não vou fazer essas mesmas ações a nível empresarial? Então, quando eu faço pequenas corrupções, eu entro na cota sem eu ter direito, eu minto no questionário socioeconômico, é corrupção. Eu não posso pensar só em corrupção a nível político lá dos grandes, não. Eu tenho que pensar que muitas pessoas fazem as ações corruptas diariamente. E pegar uma vaga numa cota a qual você não tem direito, ou então não tem necessidade, é incorreto, galera. É crime. Inclusive, a gente tem casos no Brasil que foram punidos. É só dar um Google que vocês encontram, tá certo? E isso, Denilson, só sabe essa realidade quem já passou. Mas, se a gente tem um mínimo de empatia, a gente consegue saber que pode ser extremamente danoso. E a gente vai ver isso agora, tá? A gente vai falar mais especificamente sobre os termos que compõem o tema e sobre caminhos que a gente até pode seguir na hora de fazer o nosso texto. Esse material aqui vai ajudar vocês quanto a isso, tá? E eu vou compartilhar um outro material que são os censos de 2018, referentes a questões de desigualdade social relacionadas à diferença de raça. Eu posso até mostrar alguns gráficos para vocês, mas como o documento ele tem 12 páginas, gente, olha só, ele é um pouquinho longo, mas para quem quiser utilizar dados percentuais na produção e já ir exercitando isso para uma possibilidade no Enem, vocês já vão ter esse material, certo? Eu não vou cobrar nada referente a ele. Eu vou disponibilizar, já fiz a seleção do material, vou disponibilizar para aqueles que queiram usar, tá bom? Antes de reclamar que o material é longo. E outra coisa, ele é composto de muitos gráficos e algumas explicações sobre os dados dos gráficos. Então, ajuda muito vocês, com certeza. É ouro esse material. Totalmente do IBGE, diretamente
quentinhas e lá. Vamos lá aqui. Compartilhar. Galera. Ui. Esse slidezinho eu preparei assim. Não curto muito, não, sabe? Eu prefiro a gente falando assim, mas é porque, como eu vou compartilhar para vocês depois, eu vou mostrando. Deixa o aplicativo deixar de me trollar de novo. Ele tá me trollando. Eu odeio quando ele me trola. Pronto, agora sim. Agora a gente consegue ser mais eficiente. Alguma questão no chat aí? Alguma coisa, Bira? Ah, tá. Tá sim. Eu estou lhe vendo. Galera, olha só. O racismo estrutural, ele é um dos tipos de racismo que a gente tem presente na sociedade. E é um dos principais porque existem os outros, mas todos esses outros advêm dessa perspectiva de preconceito racial e estrutural. A sociedade naturalizou, a sociedade entende que é normal e ponto. E aí a gente tem os outros tipos intercalados a esse. Sobre os termos que compõem o tema, né? O tema completo é Impactos do Racismo na Sociedade Brasileira. A gente já sabe que precisa explorar o máximo de termos possíveis na nossa produção. Falando aqui um pouquinho sobre impacto, né? Esses impactos, eles podem ser positivos ou negativos. Impactar, nesse sentido, tem a ver com resultados. Aqui, ó, os sinônimos. Repercussão, resultado, influência, consequência ou efeito. O que o racismo trouxe para a nossa sociedade atual? A gente pode trabalhar muito bem aí em cima de argumentação histórica, em cima de dados percentuais, argumentação de autoridade, usando a fala de pesquisadores que tratam desse tema, e é garantia que realmente esse tema ele pede os impactos negativos, porque os positivos são tão ínfimos, tão pequenos, que acabam até, como o caso das cotas, né, sendo julgado como esmola, como algo que não deveria existir. Só que, historicamente, poucas pessoas sabem dessa informação de que existia uma lei para negros não poderem entrar numa escola. Entendam que, no passado, negro era similar aqui, socialmente, a pessoas com doenças infectocontagiosas. Quase não sai, mas saiu. Como leprosos e pessoas que tinham outros tipos de doença infectocontagiosos. Eram similares, era a mesma coisa. O mesmo espaço em que uma pessoa dessa não poderia estar, o negro também não era para estar. Olha quão perverso isso é. Nesse sentido, é necessário que a tese e os argumentos sigam falando sobre os impactos ou sinônimos dessa palavra, sinônimos de impacto, resultados, consequências, influências, efeitos. Quais os efeitos do racismo no Brasil? Quais as consequências do racismo no Brasil? Essa linha de pensamento, tá? Ou seja, sempre falo para vocês sobre foco foco argumentativo, né? O foco vai ser a consequência, o efeito. Posso trazer a causa? Pode, mas ela vai estar como uma ideia secundária. A ideia central do teu texto vai ser trabalhar os impactos, as consequências, os efeitos, os resultados do racismo no Brasil. Um exemplo de introdução. O racismo ainda é algo recorrente na sociedade brasileira e traz diversas consequências negativas para a vida dos negros em nosso país. Gente, o termo é negro, não é moreno, não é mulato, não é de cor, é negro. Negro, ponto.
Podemos destacar a desigualdade social em diversos aspectos, como educação, saúde, moradia, o livre exercício de suas religiões, e embora todos esses direitos sejam garantidos pela Declaração Universal de Direitos Humanos e pela Constituição Federal de 1988. Então, a desigualdade é um dos principais efeitos, um dos principais impactos, resultados do racismo no Brasil. A desigualdade social em vários aspectos, em várias vertentes econômicas, no mercado de trabalho, religiosas, educacionais, enfim. Hoje, a gente até consegue ver uma boa quantidade de pessoas negras em escolas particulares, mas era uma coisa que era pouco visível. E mesmo assim, ainda há uma quantidade bem maior de pessoas brancas do que negras, né? Água, porque água é importante. Olha só, vamos falar aqui de coisas mais específicas quanto a impactos. Atos racistas naturalizados. Essa negra é tão bonita, então quer dizer que os outros negros não são. Quando a gente está falando de uma mulher branca, não é colocado assim, essa branca é tão bonita. É? Me respondam aí. É colocado assim? Essa branca é tão bonita? Lembrem-se. Tudo que se diz, por trás tem uma série de não ditos. Então, se eu digo que essa negra é muito bonita, as outras não são. Tá? Detalhes bem sutis da linguagem, trabalhando para o preconceito racial e outros preconceitos também. Marginalização em todos os sentidos. Eu não sei se foi em todas as turmas, mas eu me recordo bem que eu estava falando sobre marginalização na turma de Andresa. A turma de Andresa, gente, olha, eu tô totalmente, assim, desbaratinada sobre turmas, tá? Me desculpem. Mas eu lembro que eu estava falando muito sobre isso, e eu falei sobre o termo favela, que o termo é favela. O termo comunidade hoje é um termo considerado politicamente correto, mas se a gente for falar de origem, comunidade é todo grupo de pessoas. Então, para ser mais específico, casas situadas em morros, com todas as condições que a gente já conhece, infelizmente precárias, são chamadas de favelas, tá bom? Em termos de origem. Então, as pessoas negras, elas tendem a estar à margem, como nas favelas, falando de região, né, gente? Favelas, interiores, né, comunidades interioranas, povoados interioranos, para não falar dos quilombos, que geralmente são em lugares de difícil acesso e distantes das áreas urbanas, exatamente por sua origem. Já era uma espécie de proteção, fazer o quilombo num local de difícil acesso para que os senhores de escravos não encontrassem eles, né? Então, um pouquinho de história para vocês relembrarem, com certeza já sabem disso. E falando em marginalização em outros sentidos, é exclusão social mesmo. Por mais que uma pessoa negra, ela tenha dinheiro, mas em algum momento ela vai ser excluída. Vocês podem assistir, por exemplo, uma palestra do TED, da Thaís... Agora esqueci o nome dela. Sim, é lindo sim lá, Denilson. Thaís Araújo, lembrei. A Thaís Araújo, ela fez uma palestra para o TED, que é aquele programa de palestras mundial, né? E eu assisti, indico que vocês assistam, mas uma coisa que ela falou ficou muito marcada, porque ela disse que ela e o Lázaro são muito conhecidos, e que eles têm os filhos deles, mas que ela sabe que se, por exemplo, o filho dela sair na rua sozinho, sem camisa e com o tênis na mão, por N motivos, por estar saindo de um jogo, por exemplo, de futebol e ter feito isso, ele pode sim ser perseguido por alguém.
tá? Por polícia, por pessoas, porque ele é negro. Eles têm dinheiro, eles são famosíssimos, mas ela tem noção de como a sociedade funciona. Infelizmente, ela funciona dessa forma. É perfeita, né, Eliane? É maravilhosa essa palestra dela. E recomendo, eu acredito que a Eliane também recomende, para os que não assistiram. Então, a marginalização, ela tem a ver, com viver à margem em aspectos materiais, espaciais e também em questão de construções sociais, instituições, comunidades, enfim, tem muito disso. Falta de representatividade. A falta de representatividade tem a ver com o fato de a gente estar na frente da televisão e ter pouquíssimas pessoas negras. Eu lembro que eu deixei um comentário numa narração que a Thaís Araújo fez também, há um tempo já, falando que ela foi uma das únicas representatividades negras que eu tive na minha infância, porque a gente não existia, é raríssimo. E quando se tem, não eram em papéis protagonistas, eram papéis secundários e quando não, apenas ali, como figurante. E ela não, ela ascendeu. Infelizmente, não temos uma grande quantidade de artistas que conseguiram isso, né? Então, falta de representatividade. Tem um vídeo muito interessante de um cara na frente do cartaz de Pantera Negra falando: eu tô sentindo o que os brancos sentem todo dia. Um elenco totalmente negro. É ter representatividade. É muito complicado, gente. É muito complicado. É muito complicado. Decadência econômica. A maioria das pessoas negras, elas trabalham, e mesmo assim possuem salários inferiores a pessoas brancas, mesmo na mesma posição dentro de uma empresa. Tá? Segregação silenciosa. Segregar é separar, excluir. E hoje, por ser crime, e muitas pessoas saberem que é crime, essa exclusão na cara dura, não é feita tão abruptamente, pelo menos em regiões mais civilizadas. Mas ainda acontece. É quando uma pessoa entra numa loja e o vendedor ou alguém fica olhando torto, fica seguindo dentro da loja, fala que a pessoa não tem condições de comprar determinada coisa. Gente, isso acontece. Isso acontece. Isso aconteceu com a minha mãe. Isso aconteceu há anos atrás. Minha família, assim, ela não é rica, mas a gente nunca passou necessidade. E a gente precisava no telefone celular e minha mãe foi comprar. Ainda era aqueles tijolões, assim. E ela foi com uma bolsinha simples. E dentro da bolsinha ela levou um envelope pardo com dinheiro para comprar. E quando ela chegou na loja, não perguntaram se ela ia comprar à vista ou a prazo. Simplesmente o cara falou assim, você precisa da cópia disso, da cópia daquilo, comprovante de residência, não sei o quê, e talvez não saia hoje. Ela não discutiu. Ela apenas foi em outro vendedor, pediu o celular e pagou. Mas isso é racismo. Tá? E eu sou negra clara, minha mãe é negra mais escura, minha mãe tem um cabelo crespo. Então, assim, são fatos que parecem simples, mas que geram muitas coisas e que tem muitas coisas por trás, né? Muitas questões sociais, históricas por trás, né? Isso é uma segregação silenciosa. Ele não falou com todas as palavras, mas, né? Exclusão na educação, saúde, moradia e saneamento básico. Acho que eu nem preciso explicar esse porém. Mas todos esses pontos que eu estou botando aqui para vocês podem explorar na produção textual de vocês, se o tema for esse, no caso, um desafio, e se no futuro vocês passarem por um tema desse, são pontos que vocês podem trabalhar dentro da produção textual. Problemas referentes à saúde mental. Foi comprovado a partir de pesquisas que pessoas negras, elas têm uma tendência a terem
a questão da inferioridade, elas internalizam essa inferioridade, a não aceitação da sua própria imagem, ansiedade gerada por tudo isso, depressão, isolamento, porque determinado círculo social no qual ele participa, a pessoa negra participa, ela não tem uma aceitação 100%. E isso gera problemas psicológicos que podem estar em todas as pessoas, gente. Não é uma coisa particular ali, daquele grupo, mas que a gente sabe, a partir de pesquisas, a partir de realidades, que por toda essa questão social, essa pressão social, as pessoas negras, elas têm uma tendência a terem mais problemas referentes à saúde mental. Hipersexualização, é o que eu falei para vocês sobre o padrão, né, quando se fala mulher brasileira, é a negra globeleza. Bunda grande, seio grande, cintura fina, bocão, né? É esse padrão. Mas esse padrão não é comum, gente, não é comum. É uma coisa que tem. Assim como tem pessoas brancas que também têm esse padrão. Mas não é o que a gente vê no dia a dia. A maioria das pessoas tem um formato de corpos variados e essa hipersexualização, infelizmente, prejudica muito. Porque até para conseguir um emprego é uma coisa complicada, porque principalmente se tivermos homens em cargos de chefia, é utilizado isso, né? E não só com a mulher negra, mas por essa questão social, a mulher negra ela é vista como uma mulher fácil, que nunca vai ser assumida, que é usada apenas. Desculpa, gente, como objeto sexual. É a famosa história da mulher que não é para casar. Tá, queridos? Solidão, principalmente da mulher negra. A solidão da mulher negra, ela já é presente em muitos estudos, muitos artigos, inclusive livros, analisando isso aí, que é o que eu falei para vocês. A hipersexualização acaba gerando essa solidão, por quê? Porque a maioria dos homens e até mulheres que se aproximam é para ter o ato sexual e não para um relacionamento. Gente, eu não tô inventando, é real, é realidade, é a realidade do nosso país. E eu tô rindo assim, porque é rir para não chorar. Acontece muito é a mulher de uma noite, não é a mulher para casar, é a mulher do horário da madrugada, não é a mulher que eu vou apresentar para minha família, que eu vou levar a eventos sociais, a mulher negra, porque ela não está no padrão eurocêntrico que é estabelecido pela sociedade como algo ok, tá? Padrão eurocêntrico, gente, pessoas de pele branca, olhos claros, traços afilados, nariz afilado, só tenho o nariz empinado, ó, afilado eu não tenho não. Gente, muitos pontos, são muitos pontos, assim, que vocês podem viver, e quem tem a pele mais escura, quanto mais negro mais se pode sentir isso aí na pele, não é um trocadilho, tá? Não é um trocadilho. Falta de espaço de fala. O que é espaço de fala? É ser ouvido. Que se tenha um espaço social em que a sua voz seja ouvida. O que se vê na maioria dos casos é que quando é um negro que não teve uma ascensão social, ele não tem espaço de fala. Ele não consegue exprimir os seus pensamentos, os seus posicionamentos pessoais, sociais. O espaço de fala ele ainda é muito branco. Se vê mais pessoas brancas comentando sobre a questão do preconceito racial e sendo aceito nessas comunidades
do que uma pessoa negra. Mas isso quer dizer que a pessoa branca não pode lutar? Isso quer dizer que a pessoa branca com privilégio e com espaço de fala deve lutar. Ela tem dever de fazer isso, né? Não se eximir dessa realidade, dessa luta, mesmo não sendo negra. Vamos falar aqui sobre racismo, né? Em termos gerais, é a denominação da discriminação, desculpem, e do preconceito, direto ou indiretamente, como eu falei para vocês, né? Pequenos comentários que já são naturalizados na nossa língua, pequenas ações e atitudes, contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas e objetos. Preconceito, a origem da palavra, né? Preconceito, algo antes. Se você conhece, se você sabe da realidade, é uma pessoa negra, ela tem os mesmos direitos de uma pessoa branca, porque ela é igual a uma pessoa branca, tirando que tem um pouquinho mais de melanina na pele. Ponto. Se você sabe disso e você ainda tem o ato de discriminar, você precisa de tratamento, né? Precisa de tratamento urgente. Gente, nesses meus anos assim, em sala de aula, eu já encontrei estudantes racistas. Preconceituosos não, racistas. Racista, assim, doente. E essa pessoa tinha 2 pessoas negras na mesma aula, na sala. Morresse, ou trocasse de escola. Mas eu rio, mas na época não foi engraçado, não, viu? Não foi engraçado. Chegou ao ponto da pessoa falar que com certeza tinha sido feita alguma coisa para se ter aquela posição como professoras. Então, é complicado. É muito complicado. Continuando, gente. A gente já viu o racismo numa forma mais macro, né? A definição geral do racismo. Agora a gente vai falar do racismo estrutural. De maneira ainda mais branda e por muito tempo imperceptível, ela é a forma de racismo que tende a ser mais perigosa por ser de difícil percepção, desculpem. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutido em nossos costumes e que promove direta ou indiretamente a segregação ou preconceito racial. Aí a gente tem 2 situações como exemplo. Mas, o racismo estrutural, ele é a base do racismo. E no nosso país, como a gente viu lá a questão das leis criadas especialmente para tirar o povo negro do cerne da sociedade, nossa, a gente sabe que a base de toda uma estrutura social foi levantada em cima de ações e práticas racistas, tá? Então, pelo amor de Deus, né, gente? Como é que vai ser? Eu acredito na mudança, mas eu tenho consciência de que ela é um passo a cada dia, tá? E fazemos parte disso, todos nós. Eu, vocês, estudantes, né, como gestor, os pais de vocês, quando, de repente, vocês conversem com eles sobre isso, é muito importante, novamente, não só conteúdos e aprendizagens escolares, mas que tudo isso que a gente traz para vocês sirva para a vida, tá? Primeiro caso, primeira situação, o acesso de negros e indígenas a locais que foram, por muito tempo, espaços exclusivos da elite, como universidades. O número de negros que tinha acesso aos cursos superiores de medicina no Brasil antes das leis de cotas era ínfimo, ao passo que a população negra estava relacionada, em sua maioria, à falta de acesso à escolaridade, à pobreza e à exclusão social. Quando se fala nesses termos, se lembra logo de pessoas negras.
Aqui, nesse ponto, nesse primeiro exemplo, a gente já tem um pouquinho do que é chamado de racismo estrutural, que eu vou explicar, desculpem, institucional, que eu vou explicar mais à frente, que o racismo institucional, ele está inserido dentro do racismo estrutural, tá? Vamos lá ao próximo caso, que esse é o mais comum, quando se fala de racismo estrutural. Falas e hábitos pejorativos incorporados ao nosso cotidiano que tendem a reforçar essa forma de racismo, visto que promove a exclusão e o preconceito, mesmo que indiretamente. Essa forma de racismo manifesta-se quando usamos expressões racistas, mesmo que por desconhecimento de sua origem, como a palavra denegrir. Denegrir é tornar negro, né? Denegrir, que a gente tem aí como forma de xingamento, injúria, difamação. Lembra lá que a gente falou? Denegrir é sinônimo. Também acontece quando fazemos piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes ou criminosas, ou quando desconfiamos da índole de alguém por sua cor de pele. Outra forma de racismo estrutural muito praticada, mesmo sem intenção ofensiva, é a adoção de eufemismos para se referir a negros ou pretos, como as palavras moreno e pessoa de cor. Essa atitude evidencia um desconforto das pessoas em geral ao utilizar as palavras negro ou preto, pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Porém, ser negro ou preto não é motivo de vergonha, pelo contrário, deve ser encarado como motivo de orgulho, o que derruba a necessidade de suavizar as denominações étnicas com eufemismo. Eufemismo, figura de linguagem que é uma suavização da situação. Exemplo, a gente não dá a notícia de que uma pessoa morreu para uma criança, geralmente a gente diz que está no céu. Isso é eufemismo, porque a informação ela é suavizada, ela é dita de uma forma mais leve, tá bom? Gente, eu não tenho como contar para vocês a quantidade de vezes que eu falo que eu sou negra e alguém chega e diz: não, você é moreninha clara. Então, é tipo isso, tá? Não é por maldade, né, nesses casos. É uma questão histórico-social. Até eu botar na cabeça do meu avô que ele é negro, deu um trabalho. Porque uma das coisas que aconteceu na sociedade são pessoas que não convivem em comunidades, em famílias, em grupos sociais, que haja essa representatividade negra, vamos dizer, um entre vários, né? E sim, uma pessoa negra entre vários brancos, acontece a negação da sua identidade como negro. E a prática de atitudes eurocêntricas, atitudes brancas. Bom? Aqui, bem bonitinho para vocês, quando falamos de algo estrutural na sociedade, assim como em uma construção, olha a analogia aí, falamos da base de um todo. Então, na base da construção social brasileira, a gente tem o racismo como algo comum. O racismo estrutural é o investimento em segurança limitado a armamento e repressão, o que a gente vê muito na questão das comunidades pacificadas, né? Das favelas pacificadas. É mandada uma força policial, e aí resulta em muitos casos de bala perdida, né? Como o caso do menino com guarda-chuva, como o caso de recente agora, né? Do João, enfim. Resulta em perdas de pessoas que, infelizmente, a gente sabe que nas favelas existe uma grande quantidade de pessoas negras. Bom, encarceramento em massa e genocídio do povo negro. A maior parte dos presos no Brasil é de pessoas negras. O genocídio, a maior quantidade de homicídios no Brasil é de pessoas negras. Estou falando só da realidade do nosso país, eu não vou nem falar do mundo. Crescimento da desigualdade. A gente já falou sobre isso. Estrutura social precária, histórica e
que atinge o povo negro. Muita coisa que é pensada como política pública, como a questão das cotas, é vista como esmola, como uma coisa extra que não deveria existir e que o negro tem muito mimimi. Evasão escolar, dificuldade do primeiro emprego. Paula, Oi. muitas vezes eles colocam a questão das cotas e até mesmo a questão da Bolsa Família, né, que é algo que é voltado para o pessoal da baixa renda, né, assim que eles chamam, né, baixa renda. Isso. É assim? Pronto. Isso. O pessoal mais pobre. Se a gente for pegar a população pobre, a gente vai ver que a grande porcentagem dela é constituída por pessoas negras. De alguma forma, o Bolsa Família também vem com essa questão aí de amenizar, vamos dizer assim, a questão da dívida, né, que nós temos com o povo negro. E a questão das cotas, muitas pessoas colocam como privilégios. São privilégios que estão... Por que esse povo está cheio de privilégios? Né? Aí não leva em consideração toda a composição social que nós tivemos no nosso país. Né? Lá atrás, a questão de todas as negações. Né? A população negra foi livre com a Lei Áurea. Mas por trás disso tudo, né, na verdade, essa liberdade ela foi colocada de uma forma, por quê? O que é que estava acontecendo naquela época? A revolta do povo negro lutando por sua liberdade. Até nisso, infelizmente, o povo branco tirou o protagonismo do negro, né? Porque de toda forma, o negro ia ser livre por conquista deles, porque eles iam lutando. Mas aí veio a monarquia, no caso, né? Uhum. E deu a liberdade aos negros para tirar justamente a questão do protagonismo do negro da história, né? Até isso eles fizeram. Eles tiraram o protagonismo, né, de luta, de conquista do povo negro. E ainda colocou na condição que colocou, que deixou as margens, né, que marginalizou o povo negro quando negou trabalho, quando negou tudo. E eles que virassem a própria sorte. Então, assim, essa história, o histórico brasileiro em relação ao povo negro, né, ao povo que foi raptado, sequestrado da África, né, do continente africano, é muito dura, é muito vergonhosa, é revoltante. Iago disse aí, matar todos os brancos, não foi? Mas, enfim, o homem branco fez muito mal, realmente. O homem branco fez muito. O homem europeu foi muito ruim, foi muito perverso. Colocou o negro numa posição que não deveria ser colocado. Eu estava vendo aí no vídeo que você apresentou, né, que foi uma das que aquela senhora falou, aquelas duas senhoras falaram, e tem uma parte que tem Lázaro Ramos no filme Opaió, né? Opaió, né? Que ele fala os dois personagens de Lázaro e de Wagner Moura discutindo, né? Porque o personagem de Wagner quer diminuir Lázaro por ele ser negro, e ele pergunta, e a gente não usa do mesmo remédio, e a gente, quando soa, não soa do mesmo jeito, e quando dói, não dói da mesma forma. Ou seja, no final de tudo, é uma só raça. Mas a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, que, infelizmente, na prática, o povo negro ele é desvalorizado. O povo negro ainda é colocado como inferior, certo? A música que Elza Soares canta, que é a carne mais barata do mercado, é a carne negra, ela é verdadeira e ela dói. Ela dói em mim, eu não sou negro, né? Mas eu não preciso ser para ter consciência de que tudo isso, desculpa a palavra que eu sei que está gravando, é uma meta. Certo? Eu fico muito revoltado quando eu vou falar nesse tema. Eu fico muito injuriado, eu fico possuído mesmo por uma raiva grande de como é que a gente passou tantos séculos vivendo isso, né? E ainda hoje
e ainda hoje a gente sofre pelo que aconteceu. Foi muito bem estruturado mesmo o racismo no nosso país. Ele é muito bem estruturado, infelizmente, mas a gente tem que combater isso no nosso dia a dia, na escola, eu quanto educador, você quanto educadora, vocês enquanto discentes também tem que lutar contra isso, contra o racismo, como contra qualquer preconceito, né? Hoje nós estamos falando do racismo, certo? Assim, é só isso, Paulo, desculpa, porque eu prometi que não ia falar nada, porque hoje seria o seu lugar de fala. Eu entendo muito e respeito bastante essa questão de lugar de fala. Eu só estou querendo endossar tudo aquilo que você falou e vem falando. E a aula, minha amiga, tá uma maravilha. Eu tô aqui, nossa senhora, amando tudo que você está dizendo e a atenção dos meninos também. Obrigado e desculpa ter te atrapalhado. Não. Tá precisando respirar mesmo. Ô, Glória, cheiro. Mas é uma realidade, gente. Tudo que Neto falou e colocou, essa contextualização com a arte, a vida imita a arte, a arte imita a vida. Mas o que a gente tem visto é muito da realidade, e muitas pessoas criticam, né? O que as novelas têm trazido, mas as novelas têm trazido muito do que tem no cotidiano e as pessoas não aceitam. Tá? A gente já discutiu esse fato em aula, inclusive falando sobre faixas etárias aí, mas enfim, vamos continuar aqui no tema, e é muito complicado, muito complicado. Aqui que eu falei para vocês que ia falar um pouquinho sobre o racismo estrutural e o racismo institucional, que muitas vezes há uma certa confusão, inclusive nos links que eu vou disponibilizar para vocês, tem uma sériezinha feita pela DPU, que infelizmente houve uma baixa, assim, não foi muito curtido, não tem muitos comentários, uma série maravilhosa, trabalhando também nessa proposta de relatos e de discussão de estudiosos em áreas e pessoas que convivem com o preconceito racial no dia a dia. Mas lá eles têm uma série falando sobre cada tipo de preconceito, de racismo, desde o estrutural ao religioso, ao ambiental, eles falam sobre todos. É muito bom que vocês vejam, não apenas como conteúdo de estudo, novamente, mas como conteúdo humano para práticas sociais conscientes. O racismo institucional, ele está dentro do racismo estrutural. Racismo estrutural, toda uma organização que a sociedade, a partir de grupos que fazem as leis e que aplicam as leis, para que pessoas, por serem de determinada descendência e que tenham determinadas características físicas, sejam excluídas da sociedade, inclusive a partir de leis. E o racismo institucional, ele é ligado às instituições, como o próprio nome diz. Então, é quando um professor universitário negro sofre preconceito racial dentro da instituição. É quando a gente tem, mesmo com o sistema de cotas, uma baixa quantidade de estudantes negros em cursos superiores, principalmente cursos elitizados, odontologia, ortodontia, medicina, direito, cursos elitizados, cursos que a gente sabe que ali no século XIX e XX, muitos filhos de rico do Brasil iam fazer curso superior em direito em países europeus e voltavam sem nunca praticar, mas só para ter o diploma de advogado ou médico, por exemplo, tá? Por isso que são cursos elitizados. Então, a gente vê, por exemplo, racismo institucional, quando a gente vê padres sendo vítimas de preconceito racial, quando a gente vê pessoas não querendo ser atendidas por médicos negros, acontece, existe, gente, existe. Procurem aí no Google que vocês encontram. Quando a gente vê a polícia fazendo abordagens muito severas a negros, uma coisa que eu sempre falo, e inclusive, novamente, postei essa semana no meu Instagram, ontem, um oficial do Exército nos Estados Unidos, no meio da manifestação, apesar de estar em exercício do serviço, então eles não podem, né, não podem exprimir
a sua opinião pessoal, eles têm que falar como a instituição, mas ele estava, né, falando bem baixinho o lema que os manifestantes estavam falando. Então, tem muito a ver com quem veste a farda. Lembrando, quando está sem a farda, é um civil, como eu, como qualquer um de vocês. E quando está com a farda, representa uma instituição, mas não precisa agredir pessoas negras, agredir um jovem, nada. Se você pegou um crime em flagrante, é uma coisa. Agora, se a criatura está andando no meio da rua, meus amores, por favor, né? Por favor. Eu canso de dizer isso ao meu querido digníssimo. Olhe, não quero saber de você sendo truculento por aí, não. Com pessoas que não merecem. Por favor, obrigada. Minha gente, eu sou assim com todo mundo. E eu tenho posicionamentos pessoais muito hoje, muito bem estabelecidos. E esse tema é muito impossível de não colocar posicionamentos pessoais. Me desculpem. Eu tento prezar pela imparcialidade, pela impessoalidade, mas nesse tema não dá. Me desculpem, certo? Vamos lá. E aí, deixo claro para vocês, racismo institucional tem a ver com instituições que tiram as pessoas negras ali do seu centro e está dentro do racismo estrutural. A realidade da base social que a gente tem faz com que surja esse racismo institucional. Aqui, gente, é mais para quando vocês pegarem esse slide, que é uma lista com as leis que foram criadas que realmente são contra os afro-brasileiros, os afrodescendentes. Leis desde o regime imperial até, né, pouco tempo atrás. E, assim, uma coisa que chama muita atenção é como foi feito o trazer os negros para cá, e como foi feito trazer os europeus para cá, né? Os italianos, os alemães, eles tinham uma série de benefícios, e os negros, ó, banana. Desculpa o trocadilho, tá, gente? Aqui, ó, detalhe, as leis penais, das primeiras leis penais, havia as duas, né, que eram diretamente ligadas a negros em que eles eram presos. O que podemos concluir é que, desde a origem da nossa sociedade, os governantes voltam-se à exclusão dos afrodescendentes, sempre excluir. Trouxeram para cá a força, fizeram o tráfico, tiraram todas as suas raízes culturais, o máximo que podiam, e depois deixaram eles à margem da sociedade sem nenhum tipo de benefício. Apenas disseram, você está livre, te vira. Certo, Denilson, sem problema. A internet está meio... Hoje ela está vacilando. Como a gente pode encaixar aí internet, discurso de ódio e fake news? Ô, Neto, você pode falar um pouquinho com os meninos aqui, só um instante, que tem alguém aqui me chamando. É rapidinho, tá? Diga aí o que você quer que eu faça. Você quer que eu fale qualquer coisa ou... Continue falando aí um instantezinho sobre discurso de ódio, por favor, já para aí. Tá, eles já viram isso essa semana, as duas passadas. Foi. Mas aí dá uma falada aí rapidinho, só? A gente tem que entender o que seria... como é que eu posso dizer? Direito de expressão, né? Liberdade de se expressar e a questão de discurso de ódio. A gente tem o direito de falar o que a gente pensa, a gente tem o direito de defender aquilo que a gente pensa, mas a gente tem que entender que, a partir do momento que eu estou fazendo mal, né, a alguém ou a algum grupo, isso passa a ser um discurso de ódio. A gente vem debatendo esse assunto há alguns anos, né, do tempo para cá, né, porque quando se criou as redes sociais, então ficou muito simples, muito fácil eu dar a minha opinião sobre tudo. E muitas vezes as pessoas acreditam que, por estar por trás de uma tela, pode-se falar aquilo que quiser, certo? E não terá nenhuma complicação com a justiça, onde a gente sabe que isso não é verdade, certo? Então, assim, hoje se perde muito a chance de ser agradável para se parecer desagradável, né? Para ser desagradável, na verdade.
Então, eu acredito que a questão do discurso do ódio, ele deve ser combatido sempre. Essa questão, muitas pessoas usam o discurso do ódio, aí vem com, mas você deveria respeitar a minha opinião. Opa lá, opinião é uma coisa, discurso de ódio é outra coisa completamente diferente. A partir do momento que você identifica o discurso de ódio, ele deve ser combatido imediatamente. A gente não deve esperar. A gente tem que combater de todas as formas, porque alguém que tem uma visibilidade boa, por exemplo, vamos falar de uma pessoa assim, deixa eu procurar, por exemplo, o presidente da República, né? Eu peguei assim uma pessoa aleatoriamente. Aí vem com um discurso de ódio, falando sobre os quilombolas, que só servem para procriar, porque o que menos pesava lá, pesava algumas arrobas, que eu não me lembro mais a quantidade que foi falada por ele. E isso, gente, é uma opinião ou é um discurso de ódio? A partir do momento que ele tenta diminuir uma classe, a partir do momento que ele tenta inferiorizar um povo, ele está agindo, ele está tendo a liberdade dele de se expressar, ou ele está cometendo o discurso de ódio. O que é que vocês acham? Certamente o discurso de ódio. E como eu disse, a questão de visibilidade que ele tem, isso leva para as outras pessoas como algo que fosse normal. O perigo do discurso do ódio está aí. É normalizar as coisas, é deixar as coisas como fosse algo normal. E é isso que acontece quando um discurso de ódio é colocado para frente. Por isso que a gente necessita urgente. É no momento que acontece, a gente já começar a combater. Certo? Isso foi só um exemplozinho, né? Uma coisa assim que eu peguei aleatória, sem nenhum outro, enfim. Paula, você pode continuar. Intenção, obrigado. Né? Nenhuma outra intenção. Obrigado pela participação. Obrigado por ter permitido a minha. Obrigado por ter permitido a minha participação. E obrigado pelo socorro, gente. Assim, uma coisa, educação remota tem muito disso. Alguém bater na sua porta. A mãe pedir para gritar, né, Neto? Faz de conta que foi Nalda, que foi dar um aviso na turma, alguma coisa, né? Foi de chamar para dizer alguma coisa. Acontece na aula presencial, porque não pode na remota. Olha só, gente. Como o Neto falou, não é uma coisa mais livre. Internet não é terra de ninguém. Não tem essa história, mas não, tá? Uma coisa que a gente viu nas 2 últimas semanas foi muitas coisas relacionadas à legislação. E aí a gente viu os limites, né? Se eu vou praticar injúria, difamação, calúnia, já é crime. Se eu não mostro quem sou eu ao fazer certas ações, ao promover discursos de ódio, crime. Uma coisa que as pessoas ainda não entenderam, uma grande maioria, na verdade, é que a gente está na era digital, muitas pessoas, a grande maioria da população tem acesso a recursos digitais, só que elas não entenderam que a pessoinha lá que está no perfil, com aquela bolinha, com aquela fotinha, às vezes a melhor foto que tem, né? É a mesma pessoa que está aqui, ó, transitando no meio da rua, conversando com os amigos, que tem uma família, e aí existe uma confusão das personas sociais. Persona social, formas de expressão, comportamento e ação de acordo com a situação comunicacional ou social vivida. Adaptação das formas de acordo com o contexto. Não é 2 caras, é persona social. 2 caras é quando você tem um determinado discurso e do nada, em outro ambiente, você tem um que é oposto ali ao seu discurso trivial, tá? E esconder-se atrás de um fake, de um perfil fake, também está aí na lista que vocês viram semana passada do projeto de lei contra as fake news. De que fosse mostrado perfis fakes, de que só fosse admitido perfis que não sejam o nome da pessoa para perfis artísticos. A gente tem que tomar muito cuidado. E é bom vocês revisitarem essa lei
sempre que possível, para ver se a aprovação, para ver as mudanças, né, as emendas. Olha só, alguns pontos para vocês verem no item internet, discurso de ódio e fake news. Eles são um temão que pode sim relacionar-se a esse tema que a gente está trabalhando, porque a maioria dos discursos de ódio tem a ver com a cor da pele, com traços físicos das pessoas, tá? A internet ela pode ajudar a promover ações de aceitação e igualdade social a partir de hashtags, a partir de perfis que esclareçam, né, que tragam curiosidade sobre a cultura e costumes afro-brasileiros, porque muitas das comunidades afro-brasileiras conseguiram restaurar alguns costumes que a comunidade eurocêntrica tinha banido, com a questão das religiões. Porque eu posso dizer chuta que é macumba, mas eu não posso dizer chuta que é a Bíblia. Se eu não posso um, eu não posso outro, tá? Não vou nem me alongar muito nisso aqui, eu deixo para outro dia. Por outro lado, a falta de acesso já é um princípio de exclusão. A gente vê muitas áreas marginalizadas não terem acesso. Fala-se muito na questão da favela, mas, gente, uma coisa que o meu tio sempre dizia, eu tenho um tio que morava em favela, os outros já moram em outras regiões, mas ele falava, eu não pago luz, eu não pago água, eu não pago internet e tenho. Tá? Aí a gente entra aí no questão de milícias, na questão de tráfico. É um negócio que é assim, ó. A gente vai discutir isso e tá tudo assim, ó, interligado, tá bom? A gente vê que as zonas de difícil acesso, zonas rurais e as zonas de favela, elas têm um probleminha, mas a gente também vê que a zona de favela, ela tem esse porémzinho aí, do tráfico, porque quando se usa um meio indevidamente, é tráfico, tá? Qualquer benefício, qualquer produto que a gente usa indevidamente, é tráfico. Eu não estou pagando os impostos, eu não estou utilizando meios legais, bom? É um assunto bem delicadozinho, tá, gente? A presença do discurso de ódio continua alta, principalmente contra negros, é o que Neto falou, discurso de ódio maquiado de liberdade de expressão. 2 semanas seguidas a gente falou sobre isso. Amanhã, novamente, na aula, vai ter um pouquinho sobre isso, porque as outras turmas não viram, e vai ser um geralzão, já avisando, tá, gente? Amanhã vai ter uma aula geralzona com toda a área de linguagens e com todas as turmas. Então, vai ter um pouquinho desses temas sendo dialogados. Tenham paciência. As fake news atrapalham a igualdade social. Podemos trabalhar nas propostas falando sobre o projeto de lei contra elas. Por que isso? Porque, assim, quando eu digo, por exemplo, que quando aparece uma notícia dizendo que uma pessoa negra atacou alguém, o que vai acontecer? O que vocês acham que acontece? A reação é a mesma que se noticiarem que uma pessoa branca atacou alguém? É diferente, né? A aceitação social já é diferente. Uma coisa que... O caso que aconteceu no Recife. Quer falar um pouquinho sobre ele, Tiago? Pode colocar no chat ou pode abrir o microfone. Espaço aberto para vocês. Então, digita aí no chat. Enquanto isso, eu vou falando aqui sobre a outra questão, tá certo? Gente, eu tenho uma perguntinha para vocês. Esse conteúdo não vai ter questionário, como eu falei novamente, o intuito é que vocês façam a produção textual e que vocês levem esses tipos de conhecimento para a vida, que vocês façam uma digestão mental e pensem até, às vezes, atitudes que se tomam inconscientemente baseado em normalização histórica, naturalização de ações historicamente que são totalmente danosas às questões raciais, tá? Deixa eu ver o que o Tiago colocou aqui.
Não, não, não. Os memes. Gente, os memes são muito complicados. Ano passado a gente teve conversas com alguns grupos que tinha muita essa presença de memes, que não só questões raciais eram colocadas na berlinda, mas também outras questões, como principalmente de gênero. E, pessoalmente falando, eu sou totalmente contra. Porque, meu amigo, cada um faz com o seu corpo o que quiser. Liberdade, meus amores. Tá? Então, se a pessoa faz uma coisa que você não faz, não é da sua conta. Aí é que tá. Feminino e masculino é uma coisa meio natural, né? O parâmetro é meio que órgão, né, sexual. E a questão disso, e aí eles caem em cima. E a questão de escolha de sexualidade, então, meu Deus. Isso aí já é discussão, gente, qual o debate, senão a gente não acaba hoje. Mas é muito pesado. E assim, gente, quando vocês também quiserem trazer alguma questão para a discussão, a gente pode muito bem marcar, né, e fazer uma discussão que pode ser muito proveitosa, sem a cobrança de questionário como hoje, né? A fake news, ela é uma forma de agressão, gente. Se a gente for pensar, é uma forma de agressão muito severa. Lembrando do que eu falei para vocês na aula anterior, na penúltima aula, na verdade. A partir do momento que eu posto uma coisa na rede social, perdi o controle do que vai acontecer com aquela informação, com aquele conteúdo. Independente do meu perfil ser aberto ou privado. Porque eu tenho várias pessoas que seguem, né? Todos vocês têm várias pessoas que seguem. Então, qualquer um pode tirar um print, qualquer um pode fazer o que quiser com aquilo que você postou. Então, tem que tomar muito cuidado. Lembre-se da desculpa da mulher, mas eu postei só no grupo da família. Tá bom. Sim. Qualquer informação descontextualizada pode ser facilmente distorcida. Hoje eu tô com um negócio do Acontece, gente, muita videoaula dá nisso. Falam muito sobre o meu sotaque, mas é muita videoaula e eu absorvo o sotaque muito rápido. Isso é ótimo para aprender língua estrangeira. Olha só, gente. Eu ia comentar sobre esse sotaque carioca. Você já está acostumado desde o show. Ó, gente, as referências bibliográficas para vocês, esse portal aqui, o Correio Nagô, ele traz uma centena, na verdade, de arquivos, de artigos, de discussões sobre o tema negritude em diversos aspectos culturais, religiosos, sociais, enfim, gente, é riquíssimo o material dessa galera. Eles são muito bons. Alguém botou alguma coisa no chat? Tô com medo. Ah, não. Nada demais. Vamos lá. A questão das leis, que eu falei para vocês, mais explicadinhas. Um vídeo do Quebrando o Tabu, que eu sempre gosto de trazer, sobre o que é racismo estrutural, desenhando, que é uma modalidade muito legal de vídeo que eles têm. Eu sempre vou... O que mais tem nas minhas histórias é publicação do Quebrando o Tabu. Eu já estou achando que eles têm que me contratar, mas enfim. Pretos ou pardos estão mais escolarizados, mas desigualdade em relação aos brancos permanece. Essa matéria é com base nos dados do IBGE, que é o que eu falei que eu vou compartilhar o materialzão para vocês com as estatísticas. E, sim, estamos mais escolarizados, mas ainda abaixo do esperado. Como é que eu tenho uma quantidade maior de população negra do que branca e o percentual de escolarizado é menor? Existe algum erro aí no cálculo, né? Não, no cálculo não, na realidade. O conceito de racismo do Brasil Escola do UOL está muito bom,
o material que eles apresentaram. Brasil Escola é uma fonte confiável, gente, para pesquisa. Wikipédia que não é, porque qualquer um pode ir lá e editar o arquivo, lembrem-se. E a Interfaces do Racismo é a playlist que eu falei para vocês do DPU, em que eles falam dos diferentes tipos de racismo. Tem a questão do racismo ambiental, que é muito interessante também para vocês verem. O religioso dá muito pano para a manga. Lembrem-se que como a expressão que eu falei do chuta que é macumba, tantas outras coisas referentes às religiões africanas também são muito questionadas. Mas, novamente, não lembro qual foi a turma que eu falei, ou se eu consegui falar em todas, mas antes do recesso, a gente estava conversando sobre isso também, porque sempre nas aulas eu falo de língua portuguesa, mas eu acredito que a formação social de vocês é muito importante também. E aí eu estava falando sobre os princípios de toda e qualquer religião. O princípio de toda e qualquer religião que eu estudei até hoje é o amor. E aí vem os indivíduos e meio que, não sei, tem uma interpretação errônea do babado, mas as religiões afro-brasileiras e africanas que eu conheço, por exemplo, num terreiro, se você chegar, quem tiver lá tem que ser alimentado. Num terreiro tem que ter área verde, tem que ter um culto à natureza, porque da natureza é que nós vivemos. E o amor, gente, o amor, eu acho que se disser assim, vamos amar todo mundo, ponto. Olha quanta coisa resolvida. Vou fazer uma pergunta bem legal para vocês. Além de se gostaram da aula, obviamente. Existe uma versão, sim, uma versão muito grande, sendo que é só uma coisa diferente, gente. Mas assim como as religiões cristãs, vou falar do pacote cristão, as religiões africanas são monoteístas, tá? Elas têm os orixás que vão fazer aqui a mesma coisa que foi feita aqui no Brasil. A questão do sincretismo religioso. Orixás santos. Olha, que legal. Pessoas que, de alguma forma em vida, são tomadas como exemplos. Nossa, nunca pensei desse jeito. Então, Senta que a gente conversa bem muito, aí eu ensino bem muita coisa para vocês, nenéns. Mas, ó, me diz uma coisa, quantos professores negros você tem na escola? Pode abrir o microfone, pode botar no chat. E aí? 3? Você, Marcelo. Suzy? Tem mais? Eu tinha esquecido de Marcelo. Acertou, Tiago. Quem é? Ilza, Ilzinha. E a Ilza, é verdade. Eu tinha esquecido do Marcelo. Mas vamos botar aí um quantitativo de 20 professores, apenas 4 negros. Tiago também está dizendo que ele é professor. Com certeza. Todo mundo tem algo a ensinar a alguém se a questão do termo professor for voltado a isso, tá? A gente aprende com vocês sempre, galera. Eu anotei, tá? A informação. Por isso que a gente diz que é uma troca, né, Paula? Na verdade, as aulas são trocas. Iago, verdade. São trocas, sim. E Iago colocou aí seu Antônio. Esqueci do meu amado seu Antônio, meu Deus. Pense como eu gosto daquele homem. É verdade. Eu esqueci, desculpem. 5 professores. Evaldo também. Em questão de termos físicos, ele é descendente. A minha tia, ela é negra. Aí pra também tem a questão da autodenominação também, né? Isso. Porque também tem a questão da autodenominação. Quando a gente vai fazer uma análise genética, por exemplo, existem pessoas de característica branca, mas de constituição genética
mais negra do que branca. E acaba descobrindo que tem constituição genética oriental e por aí vai. Ô, Paula, Tiago não existe, não. Quase isso. Irmão da japonês. Errado, Tiago não está. A avó dele, a minha tia, que é minha tia de consideração, né? Ela é negra e ela tem a descendência dela africana comprovada, vamos dizer assim. Meu avô é negro, que não tem muito a ver com a família do Evaldo, mas o avô dele, casado com essa minha tia, ele era branco, assim como a minha avó, branca, característica europeia, da bochecinha vermelhinha. E eu saí assim. O cabelo é meio Meu cabelo tá só não a cor, tá, gente? Mas esqueci o nome. Em formato, ele tá natural. Ele é liso aqui e as pontas cacheadas. E quando uma pessoa é branca e tem essa característica, é lindo. Mas se for negro retinto, aí o pessoal começa a cair em cima. O que vocês acharam da aula? Cadê? Minha avó é negra, meu avô é descendente de índios. E... não, cara. Ai. Mas, gente, no nosso retorno, claro, muitas ideias para o nosso retorno. Mas a gente pode, sim, falar um pouquinho sobre essas questões de descendência. E, infelizmente, eu não sei a minha descendência muito bem. Afinal, eu só tenho um lado da família. Eu sou filha de mãe solo. Então, eu tenho um lado da família, mas esse lado da família é bem rico também. Coloquem aí o que vocês acharam da aula. Espera aí um instante que tem uma buzina aqui para mim. Chegou ainda não. E eu tô no meio da aula. Quer entrar? Ai. Ótima, que bom, gente. E se vocês tiverem mais alguma coisa a discutir, todo mundo é primo de todo. Na realidade, se a gente for... Não, Val tem mais primo em Alagoinha do que em Mulungu, viu? Tem isso também. Eu tenho 2 primos no... Eu tenho um primo que é comprovado sanguinalmente. E tem outra prima que o cara disse que é meu pai, mas enfim, por aí vai. Que bom, gente. E eu espero que nós tenhamos contribuído, eu, Neto, e os colegas de vocês que colocaram informações novas aí, tenhamos contribuído para a formação social de vocês, para a autoaceitação e para o conhecimento de muitas coisas que às vezes a gente, pela naturalização de atitudes incorretas, ilegais e que machucam o outro, vamos levando com a barriga no dia a dia, tá?